Olá, alunos! Bem-vindos à nossa 8ª aula de Educação Física, com o tema Esportes de Invasão. Me acompanhem no slide. Então, pessoal, nós já havíamos visto algumas famílias, grupos, né? É uma classificação do esporte, né, no geral. E agora nós vamos ver os esportes de invasão, né? Que esportes que fazem parte disso? O que significa invasão? Uma palavra diferente, né? Invadir, isso é esporte? Estranho, né? Mas invasão é uma característica comum a esse grupo, certo? Vamos observar aqui na imagem, né? Nós temos várias ações, várias cenas de esporte. Não são todas, são algumas só para a gente ter uma pista do que seriam esses esportes de invasão. Então nós temos o handebol feminino, o rugby, futsal, muito familiar de vocês, né? E basquete, aqui nós temos o futebol, o famoso futebol de campo, frisbee e handebol masculino, algumas pistas do que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, assim como nós vimos os esportes de rede, que tinham características comuns, os esportes de parede, agora então nós vamos ver o que remete aos esportes de invasão. Qual é a característica comum que todos eles têm para que eles possam então fazer parte desse grupo, dessa família, certo? Só um recadinho, peguem o caderno de vocês e acompanhem a aula, porque teremos algumas atividades hoje, certo? Então, na sequência, nós vamos ver o que é, qual é o conceito, como surgiu essa divisão dos esportes de invasão. Então, nós sabemos que ele é definido como conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar, medir. Então, o esporte tem isso, né? Ver quem que é melhor, quem faz mais pontos, né? Comparar a capacidade de uma equipe de introduzir, então, avançar, introduzir o quê? Ou levar a bola, pode ser um outro objeto, né? Um conceito bem amplo. A uma meta. Então, meta o prof definiu aqui como algo, o objetivo, aquilo que a gente quer alcançar, né? Então, meta ou setor da quadra, do campo, né? Do espaço onde a modalidade está sendo desenvolvida, né? Então, definida pelos adversários, né? Então, ele tem essa questão de superação, de avançar, de chegar a essa meta, né? Que no caso pode ser o gol, a cesta, touchdown e outras formas, né, de medirmos então o quanto um atleta ou uma equipe é superior a outra e vice-versa, né? Então, e tudo isso aqui está se referindo ao quê? Pensem comigo, ao ataque, né? Então, nós sabemos que as competições, né, elas possuem não só o gesto técnico, que a gente já falou em outras aulas, como a questão tática. E quando a gente fala de tática, a gente está falando de estratégias de jogo, estratégias que uma equipe estabelece para superar a outra, independente da modalidade, independente do objetivo, né? Então, o que a gente quer com isso, né? Que vocês percebam que essa estratégia, então, é de ataque. Então, para ataque, nós podemos estabelecer várias estratégias, várias táticas, né? Dependendo da modalidade, nós temos sistemas táticos específicos que vão trabalhar com essa questão, né? Que são as estratégias para superar. Então, a gente observa a outra equipe, vê as fragilidades da outra equipe e aí o técnico vai alterando esse sistema para que a equipe seja vitoriosa, que tenha bastante gol, cesta, né? Pontos, certo? E assim ganhe a partida, tá bom? Na sequência, a gente vai ver que não só temos o ataque, mas também temos a defesa, porque se só atacarmos, né, aí não tem como o jogo acontecer. Então, se temos o ataque, obviamente temos a defesa. Vamos ver como que ela acontece. Então, nos esportes de invasão, o significado, então, dessa questão da defesa se refere a proteger simultaneamente o próprio alvo.
Então, assim como eu quero avançar, invadir, completar a prova, conseguir, né, alcançar a meta, seja sexta, ponto, né, eu também tenho que proteger o meu, né, porque quem tem mais pontos vence. Então, isso se refere à defesa, então, o sistema de defesa, que também é um sistema tático. Então, vou proteger a meta ou o setor do campo, né? Porque a gente sabe que conforme a modalidade, a gente vai especificar mais adiante, né? Essas modalidades, existe esse sistema que faz com que a gente defenda a nossa equipe. Ela pode ser homem a homem, como a gente chama, que é a marcação individual, mas ela pode ser por setor, setor da quadra, setor do campo, né? Do espaço onde a modalidade está acontecendo. Aí dentro das modalidades, então, nós temos o basquetebol, o frisbee, futebol, o futsal, futebol americano, handebol, hóquei de grama, polo aquático e o rugby. Então, pessoal, são várias e tem outras, né, modalidades com essa característica, então fiquem espertos. Sempre quando vocês ouvirem falar de uma modalidade, tentem rever esses conceitos para aí. Mas a que família pertence, né? De que forma que eu classifico, que eu entendo essa modalidade, né? Então, acredito que vocês vão conseguir compreender tranquilamente, principalmente quando nós entrarmos, então, no estudo mais específico das modalidades. E agora nós vamos falar do futebol. Quando a gente fala em futebol, a gente já está falando do futebol de campo, né, gente? Futebol de campo, o que que isso traz, né? É uma modalidade muito difundida aqui entre nós, no Brasil, né? O Brasil, conhecido como o país do futebol, tem as suas características e vem perpetuando, vem evoluindo com o passar do tempo. Acredito que vocês já tenham, né, estudado e visto, acompanhado como que o futebol vem evoluindo, até a gente já comentou em outras aulas. Então, nós falamos da questão da origem, da história, acho que todos vocês devem lembrar, né? Os professores costumam trabalhar esses conceitos, esses conteúdos, né, da história. Eu falei também numa outra aula sobre até a questão do corpo, né? Como que era o corpo dos atletas na época do Pelé, como que é o corpo dos atletas de hoje, né, em tempos pós-modernos, em tempos contemporâneos, né? Então, ele vem evoluindo, né? E como curiosidades, pessoal, vamos ver aqui a questão da arena. A prof escolheu essa imagem para que vocês verifiquem, né, de como foi evoluindo, né? Na idade mais primitiva, em tempos mais primitivos, na idade antiga, o que que acontecia? As pessoas se reuniam nas arenas para assistir o quê? Luta, homem contra os animais, lutas que iam até a morte, brigas muito sangrentas, era muito feio, né? Era triste porque as pessoas perdiam a vida nas arenas. E como foi evoluindo, hoje a gente se reúne para curtir, para se divertir, para torcer pelo seu time do coração. Embora que alguns casos ainda acontecem, né, de violência, torcidas organizadas que enfrentam as outras, né? Mas em geral, o que a competição mesmo é para acontecer no campo, em condições iguais. Então, se a modalidade vai evoluindo, vai fazendo com que haja essa igualdade, né? Lembra que a gente já viu sobre igualdade, equidade, né? Então, vai fazendo com que a competição seja justa, embora a gente saiba, né, a questão dos patrocínios, né? Então, lembra que a gente falou da camiseta dos atletas, que muitas vezes tem mais logomarca do que o próprio nome da equipe, né? Mas porque tem todo um interesse, né? Nós vamos ver também a questão do futebol masculino em detrimento ao espaço que ocupa na mídia o futebol feminino, então todas essas diferenças, né? Então existe o marketing esportivo, existe uma série de coisas, de questões que envolvem essa modalidade, né? Porque se você pegar qualquer noticiário televisivo, jornal e mesmo da internet, observem a diferença do espaço que o futebol ocupa em relação aos outros esportes, né? É muito. Mas por quê? Porque envolve muita grana, envolve muito dinheiro, né? Mas assim, nós também sabemos que os treinos, né, precisam ser desde criança, evoluindo. Olha que bacana, cada um com a sua bola. Isso aqui é um ideal que todos gostariam.
Mas não seria bem uma curiosidade, mas um conteúdo que a gente tem que ficar esperto. O futebol, ele é muito difundido, envolve marketing, envolve uma série de questões, mas também ele é considerado uma das modalidades de maior visibilidade ou de ascensão social. Por isso que quando o bebê nasce, se é um menino, já ganha as roupinhas, até menina, né? Bola, roupinha de time, tudo isso para quê? Para que a família possa sair de um estado de extrema pobreza, muitas vezes, e ir para um estado melhor, digamos assim, condições melhores de vida, né? Poder comprar casa, apartamento, coisas que muitas vezes, né, a família toda sai ganhando com isso, né? Só que, por outro lado, nós temos que pensar também que de milhares e milhares de pessoas que buscam isso, poucas conseguem realmente enriquecer, né, com o esporte, né? Então, tem toda a questão do treinamento, a questão do treino precoce, né? Porque se houverem lesões quando é criança ainda, vai dificultar, né? Vai diminuir o tempo de profissionalismo desse atleta. Então, são várias questões que a gente pode pensar em relação ao esporte, ao futebol. Mas vamos adiante. Que mais? O que nós temos então de regras? Só para relembrar, né, gente? Que um time de futebol é composto de 11 jogadores, sendo um goleiro, 4 zagueiros, 4 meio-campistas e 2 atacantes. Esse é o tradicional. Só que aqui nós temos as reservas, né? Sendo que o técnico de time profissional, né? Ele dispõe de 3 goleiros, 8 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes. Mas por que essa diferença, né, pessoal? É porque quando se tem um time profissional, né, normalmente se tem o dobro disso, né? Se tem dobro ou mais, né? 3 goleiros, 8 zagueiros, 8 meio-campistas, porque daí consegue, né? Como o futebol, ele é um esporte de grande desgaste físico, né? E é muito suscetível a lesões, então é preciso substituir esses atletas. Então, se eu disponho, né? Eu sou técnico, disponho de vários atletas, eu consigo selecionar quais são os melhores, né? E a gente observa muito nas equipes, né? Que eles conseguem, dependendo da competição, mudar os seus atletas, né? Poupar em alguma ocasião, não sei, não concordo tanto com isso, mas é o que a gente observa. Nas escolas, a gente tem uma realidade diferente, né? Nem todos têm essa disposição, tem esse desenvolvimento cardiorrespiratório, né? Porque o campo, ele é grande, então a corrida, nem todos conseguem acompanhar, né? Então, nem todos os técnicos dispõem de todos esses reservas. Mas a gente sabe que as competições estão acontecendo e o Paraná tem se saído muito bem nessas competições. Agora, nós vamos falar de uma questão que eu já dei uma pinceladinha, que é a questão do feminino, né? A gente já falou que o espaço que ocupa na mídia, né, é muito pequeno em relação ao espaço que o futebol masculino ocupa, mas as mulheres estão se superando, né? Estão melhorando cada vez mais, né? Vamos ver direitinho aqui junto com a prof, né? Então, aqui nós temos a Marta, imagino que vocês já conheçam ela. Então, aqui um pouco da trajetória, né? Não tem tantos patrocinadores, então é mais sofrido, não é tão divulgado, né? Muitas vezes a gente só sabe que elas são campeãs quando elas realmente recebem um troféu, medalha. Do contrário, a gente nem sabia que elas tinham ido competir em tal evento, né, gente? Mas o ideal é que, não que elas superem, mas que elas conquistem, né, um espaço maior, merecidamente. Então, assim, em se tratando de competições oficiais a nível profissional, então a primeira seleção brasileira de futebol feminino foi convocada pela Confederação Brasileira de Futebol em 1988. Então, historicamente é relativamente recente, né? Quando o time voltou para casa com seu primeiro título internacional. Então, elas já foram bem-sucedidas. Os brasileiros são conhecidos pela garra, né? Embora que a técnica também ajuda muito, né? Mas aquela garra, aquele instinto, né? De lutar até o fim, de não desistir das bolas, né? Então, em relação a isso, tanto feminino quanto masculino, né? Os brasileiros têm grande destaque. Que mais? Depois disso, o futebol feminino cresceu muito e a FIFA passou a organizar os eventos da modalidade, realizando a primeira Copa do Mundo em 1991,
né, logo na sequência, que aconteceu na China. O Brasil foi o 9º colocado, já não saiu tão bem, mas estava no páreo. Logo depois, o esporte passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Esse foi um grande avanço, né? No momento que os esportes se tornam olímpicos, eles já têm uma visibilidade maior, questão de patrocínio, ter mais dinheiro para investir em equipamentos, no treino físico, técnico, tático, né? E a estreia, então, foi em Atlanta, em 1996. Já em 2003 a 2007, a seleção foi grande vitoriosa dos Jogos Pan-Americanos. Então, são esses fatos, né, essas vitórias que fazem com que o time seja mais bem visto, melhor visto, né? E aí todos gostam de acompanhar. Então, as pessoas que já têm uma afinidade, os alunos que já gostam da modalidade, no momento que se veem no papel, ó, meu time é o vitorioso, o Brasil ganhou, aí eles conseguem, então, evoluir e desperta o desejo de aprender a modalidade, praticar a modalidade. Aí surgem novas escolinhas esportivas, né? E aí o esporte vai se desenvolvendo. Na sequência, vamos falar sobre o futsal, o famoso futsal, que é praticamente o número 1 na preferência de todos os alunos de todas as escolas, sendo meninos e meninas. Por ser uma prática assim que não requer grandes espaços, muitas vezes qualquer cantinho, qualquer espaço, mesmo não tendo as traves, tendo 2 pedras, 2 chinelos, mochila, o que for, tiver a bola, mesmo sem a bola, né, o que tiver ali, o pessoal está praticando, né? Inventando regras, golzinho, né, 2 toques, reinventando, né, essa modalidade que é muito popular. Mas como que ela surgiu, né? Com aquela questão, né, do espaço fechado, né, que protege os atletas nas intempéries, né? Então, se está chovendo, se está nevando, não importa, né, estão protegidos. E num espaço mais limitado que o futebol, né, comparando um pouquinho, você tem mais velocidade, você tem outros movimentos, outras táticas, digamos assim, que a gente vai ver, né? Também acontece, né, precocemente, né, desde pequeno os alunos já vão treinando com obstáculos, conduzindo a bola, mas como ele é um esporte bem popular, não existe idade. Estão vendo aqui pessoas adultas, né, que saem do seu trabalho e usam o futsal como um esporte de lazer, como um hobby muitas vezes, né, e se encontram para jogar, né. Aqui também grande interesse feminino, né, então as meninas, né, não ficam para trás, a gente sabe que elas têm muita garra, muita energia e se bobear deixam os meninos para trás, né? Mas é isso aí, então esse esporte ele está em ascendência, inclusive no profissional. A gente percebe que os times aqui do Paraná são muito bons em sentido de profissionais mesmo, e aí as famílias lotam ônibus para ir acompanhar essas partidas que eles têm em outros estados, assim, muito bacana. Então, é como se fosse uma família mesmo o futsal, muito bacana, certo? Então, com certeza, né, vocês já tiveram esse conteúdo, então relembrem um pouco da origem, da história, né, algumas curiosidades a gente vai falando na sequência. O que a gente sabe então do futsal? Que as equipes de futsal são formadas por 5 jogadores, sendo um goleiro e 7 jogadores no máximo como reservas. Então esse é o limite, né? O banco de reservas tem essa limitação, porque senão, né, o que acontece com os professores? Muitas vezes eles têm que fazer um peneirão para poder selecionar só os atletas que ele vai levar para as competições, porque todos querem participar, né? Outra questão, o futsal é praticado em quadra, então, retangular, de piso rígido, com medidas que variam de acordo com a categoria. Os menores, né, em questão infantil, os outros, né, os maiores. Então, dependendo da categoria, da faixa etária, né, a idade dos alunos, há uma diferença, então, dessas medidas oficiais, então, da quadra. Os jogos da categoria adulto ocorrem em 40 minutos, sendo 2 tempos e 20, mas a gente sabe que na escola é tudo cronometrado e aí a gente vai adaptando, né, conforme a situação, o espaço, quantas equipes a gente dispõe. Então, de 10 minutos, de 5 minutos, né, e sempre aquela briga, né, de deixar o espaço para as meninas, para os meninos, né,
Mas enfim, é uma modalidade que ela não requer tantos equipamentos, ela é popular e a gente consegue identificar talentos, isso é bacana. A educação física não tem a intenção de formar atletas, performance, né? Mas a gente já consegue identificar alguns talentos e incentivar que eles participem das aulas de treinamento, que eles possam seguir, né, esse talento desenvolvendo nas escolinhas esportivas, e a gente faz votos que tenham sucesso, né, nesse esporte, certo? E agora, pessoal, vamos ao quiz. Chega para ficar falando. Vamos ver se vocês estão acompanhando direitinho, hein? Então, gente, só um pouquinho. Então, gente, a prof elaborou um quiz diferente. Eu quero ver se vocês vão tirar de letra, hein? Um quiz serve para verificar o que a gente já aprendeu, testar a nossa sabedoria, a nossa aprendizagem, né? E eu tenho também a pretensão de tentar descobrir o conhecimento prévio, o que vocês já sabem do assunto. O assunto que a gente viu agora foi futebol e futsal versus. Quais as diferenças, quais as semelhanças? E a prof elencou 3 aspectos: o impedimento, saída lateral e substituições. Então, vocês terão um tempinho para responder. Então, anotem no caderno, pesquisem, vale conversar com pessoas aí da casa de vocês e coloquem as diferenças ou as semelhanças desses itens aqui, ok? Caprichem lá.
Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bem esse tempinho e tenham vencido esse desafio, né? Já que é um quiz diferente, não é só de marcar X, de escolher,
né? Uma resposta dentre outras, né? Esse tem que pensar e tem que escrever. Só que, só um minutinho, vamos voltar um slide, porque houve uma falha técnica aqui, pessoal. Como as regras vão mudando, a gente precisa estar muito bem atualizado, né? E segundo as novas regras agora, valendo em 2020, nós temos aqui um erro, que são, em vez de 7 jogadores reservas, nós temos 9. E as substituições são ilimitadas. Então, feita a correção, vamos adiante. E agora, que resposta será vocês encontraram para essas 3 características? Então, vamos à resposta. O impedimento, pessoal, ao contrário do impedimento do futebol, o futsal não possui essa regra. Ufa, é uma coisa a menos, né? Porque é uma questão de bastante divergência, né? Por isso que nós temos o VAR, tem a tecnologia para auxiliar, porque às vezes a questão é milimétrica e nem sempre a gente consegue enxergar no futebol de campo, né? Essa questão do impedimento. Já no futsal, como é uma modalidade muito mais veloz, muito mais dinâmica, isso não acontece. Então, não temos essa questão do impedimento. Mas quanto à saída lateral, nós temos diferença sim. No futebol, o arremesso lateral é cobrado com as mãos, tá? Futebol de campo, cobrado com as mãos. Já no futsal, quando a bola sai da lateral, ela é colocada em jogo com os pés. Então, a gente percebe que alguns alunos iniciantes, às vezes confundem, eles veem na TV o futebol de campo e querem fazer isso na quadra. Então, muita atenção com isso. Futebol de campo, cobrança de lateral com a mão. Futsal, cobrança com o pé. Tranquilamente. Cuidado, né? Se um árbitro apita e reverte, né, o lateral. Muita atenção. E aqui, quanto às substituições, né? No futebol, existe um limite de 3 substituições e o jogador substituído não pode mais voltar ao campo na mesma partida. Já no futsal, permite substituições ilimitadas, como eu acabei de falar, e um jogador substituto pode voltar à quadra novamente na mesma partida. Então, essa possibilidade torna o jogo mais dinâmico para o técnico do futsal, né? Sendo que ele tem mais opções, então, de fazer substituições conforme a necessidade, né? Se estão numa situação de ataque ou numa situação de defesa. Um exemplo que a prof costuma falar é a questão da tática, né? Quando faltam, digamos assim, 2 minutos para acabar o jogo. O que o técnico tem que fazer? Está terminando o jogo, a gente está perdendo. O que a gente tem que fazer? Intensificar o ataque. Já estamos perdendo, faltam 2 minutos no futsal, 2 minutos dá para fazer muita coisa. Agora, se for o contrário, e se por acaso estivermos ganhando o jogo, e faltam 2 minutos para acabar. O que a gente tem que fazer, taticamente? Fortalecer a nossa defesa, manter o placar e conquistarmos a vitória. Então, percebem essa diferença, né? Muito bem. Na sequência, então, vamos fazer uma atividade. Então, agora nós vamos continuar testando os conhecimentos de vocês. Saibam de uma coisa, a educação física não testa só o conhecimento teórico e prático, mas também a questão cultural, né? Que é conhecimentos gerais, digamos assim, que vocês podem ser cobrados tanto em provas de Enem futuramente, como em algum concurso, né? E mesmo para que aumente a sua bagagem de conhecimento. Tá bem? Então, nós temos aqui 2 imagens. Acredito que vocês devam conhecer estes atletas. Quem é? Falcão do futsal e o Pelé do futebol. E aí, a pergunta está aqui. O que os dois têm em comum? Pesquise sobre suas trajetórias no esporte. Então, vocês terão um tempinho para pesquisar, usem a internet e livros, conversem com as pessoas da família de vocês. O vovozinho deve estar muito por dentro do que está acontecendo aqui. E aqui, pesquisar. Então, vocês vão comparar e vão escrever, né, sobre a trajetória dos dois, quanto tempo que eles desenvolveram essa profissão, como que foi, como que não foi. Usem a criatividade. Quanto mais informações vocês colocarem, mais rico será a produção escrita de vocês. Façam isso no caderno e aproveitem o tempo que segue.
Haha, espero que vocês tenham aproveitado bem esse tempinho e feito um trabalho bem legal, porque os professores das escolas vão acompanhar o que vocês têm feito. Lembrem-se de colocar a data de hoje, certo? Então, muitas são as informações. Eu já falei para vocês do senso crítico. Que site, que material é importante, o que tem, né, uma veracidade maior. Então, e lembre-se de colocar a fonte de pesquisa. Quem não conseguiu terminar nesse tempo, não tem problema. Pode usar o tempo depois de finalizar a aula, não tem problema. Vamos adiante. Chegou o momento de nós retomarmos, então, o que a gente viu hoje. Falamos dos conceitos de esporte de invasão, quais as características, o que os dois têm em comum, e que diferencia, né, essa família, esse grupo, né, de esportes. A prof falou as principais modalidades, né, então dos esportes de invasão, e destacamos dois principais, que é o futebol de campo, tanto feminino quanto masculino, e o futsal. Lembrando que as meninas no futsal feminino também estão avançando, já existem competições específicas, só femininas, e que estão, né, assumindo um espaço maior, né, nessa questão toda esportiva, né, tanto de mídia quanto de prática, né. Então, acredito que vocês tenham dominado esses assuntos. Se tiverem mais dúvidas, curiosidades, se comuniquem com os professores de vocês. Busquem materiais e façam pesquisas, né. Esse é o momento. E como sugestão, para que vocês saibam mais, a prof selecionou alguns vídeos que são informativos, melhoram a nossa cultura, a nossa bagagem de conhecimento e trazem informações técnicas que são importantes para que a gente aprofunde o nosso conhecimento que a gente viu hoje na aula. Porque a gente sabe que esses conteúdos a gente poderia levar muitas aulas, né? Explorar, ter práticas, né? Falar mais os fundamentos do chute, condução, né? E tantos outros fundamentos que a gente tem do futebol e do futsal. Como a gente dispõe de pouco tempo e essa questão das aulas virtuais, videoaulas, a gente tem feito o que é possível. Então, faço votos que vocês continuem sendo curiosos e pesquisando mais. Uma outra questão sobre o futebol adaptado, que é o futebol 5, futebol para cegos, né? Então a bola é diferenciada, ela possui um guizo, então um barulho, né? E essa questão do esporte adaptado, né? Então, serve para cegos e para quem é deficiente visual, quem tem baixa visão, e para uniformizar, para que todos tenham a mesma funcionalidade, são usadas vendas, então tem toda uma característica diferente, né, desse futebol adaptado. Do futsal, né, um outro vídeo também falando do histórico, da evolução, de como que chegou até os dias de hoje, bem bacana. E a história de Marta, que é uma história de superação, né? De como ela se tornou referência aqui no Brasil para que outras meninas também tenham essa força, essa garra de se superar e de tentar, né, melhorar em todos os sentidos, como profissional, como pessoa, vai falar um pouco da família dela. Aproveitem então esta oportunidade de ampliar os conhecimentos de vocês. E olha aqui o rapazinho dando um recado para vocês. Valeu, galera. Continuem, né, se esforçando nos seus estudos, ampliando os seus conhecimentos. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.